E aí, pessoal, bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e o nosso plano para o vídeo de hoje é falar um pouco sobre volumes. Vamos falar um pouco sobre volumes, fazer algumas deduções interessantes e quebrar um outro tabu seguindo a linha do nosso vídeo passado. De que no vídeo passado a gente falou um pouco sobre como dá para você deduzir a área de uma circunferência sem usar integrais, usando ferramentas de ensino médio, basicamente. Nesse vídeo a gente vai deduzir como funciona o volume de esfera, aquela fórmula famosa do 4/3 de πr ao cubo, sem usar nenhuma integral em nenhum momento. A gente vai usar algumas ferramentas que são interessantes e vou começar falando um pouco sobre essas ferramentas que a gente vai usar. O volume do cone e um processo que data dos tempos gregos, chamado princípio de Cavalieri. Bora lá, vamos começar? O conceito de volume é um conceito que é basicamente intuitivo. Se você tem um objeto tridimensional, seja ele um objeto físico, real, que você vê, enxerga, interage com ele, ou um objeto que a gente imagine. Imagina meia esfera com um cilindro atravessando ele pela diagonal. Então, esses objetos eles vão ter volumes, e esse volume ele representa quanto lugar no espaço ele ocupa. Quanto mais lugar no espaço ele ocupa, maior o volume dele. Um jeito diferente de imaginar seria você descrever ele como sendo quanto líquido esse objeto desloca quando você mergulha ele nesse líquido. Mas, a princípio, essa é a ideia básica de volume. O volume é quanto lugar no espaço alguma coisa ocupa. O nosso objetivo desse vídeo é chegar na dedução do volume de uma esfera sem precisar fazer nenhuma integral. Para isso, a gente vai usar dois fatos que são importantes. A primeira é a dedução do volume do cone, também sem usar integral, porque senão atrapassa. Se você usa integral para deduzir um pedaço, aí você está roubando, porque no final você usou integral para fazer tudo. E também uma coisa chamada princípio de Cavalieri. Vamos começar com a ideia do volume do cone. O cone, ele é, bem ou mal, um tipo especial de pirâmide. Aqui está uma definição, não muito formal, mas matematicamente correta, de que a gente pode definir uma pirâmide como sendo um sólido gerado por uma base, que vai ser uma área plana. Vamos desenhar aqui, por exemplo, um quadrado. Essa área vai estar contida num plano e um ponto fora dele. Esse ponto é o que a gente vai chamar de vértice da pirâmide. E quando a gente une qualquer segmento de reta ao vértice, a gente tem uma pirâmide. No caso de um cone, a gente basicamente tem uma pirâmide onde a nossa base é um círculo. Esse círculo está desenhado mais torto por causa da perspectiva. Mas se você tem uma área plana, um ponto fora dele, e isso é o vértice. Experimentalmente, uma coisa que os gregos fizeram, você pode medir o volume de algum objeto simplesmente mergulhando ele na água e vendo quanto sobe o nível da água. E a partir disso, o volume, você pode fazer uma pirâmide, faz duas pirâmides que têm a mesma base, mas uma tem o dobro da altura do outro. E aí você consegue analisar se o volume que ele desloca vai ser o dobro, vai ser o triplo, vai ser o quádruplo, e aí você tem uma ideia de proporção. No caso de uma pirâmide, quando você aumenta a altura, se você dobrar a altura, o volume vai dobrar, desde que você mantenha a área da base. Se você triplica a altura, ele vai triplicar o volume, se você quadruplica a altura, ele vai quadruplicar o volume. Então ele é proporcional à altura. E um outro estudo que também foi feito é em relação à base. Se você pegar uma base quadrada e você dobrar o tamanho da aresta dessa sua base, o seu volume não vai só dobrar, ele vai quadruplicar. Se você triplicar, ele vai multiplicar o volume por 9. Os gregos foram percebendo que não é proporcional às medidas da base, mas sim à medida da área da base. Se você dobrar a área de uma base, mantendo a altura de uma pirâmide, você vai dobrar o volume dela. Se você triplicar a área da base, não só a medida, mas a área da base, ele vai triplicar o volume. Então o volume da pirâmide também é proporcional à área da base. E essas dimensões são as dimensões que vão interferir no volume. Com base nisso e nesses experimentos, a gente pode concluir que o volume de uma pirâmide ele vai ser alguma constante, que a gente não sabe que constante é essa, eu chamei ela de alfa, vezes a área da base, vezes a altura. A gente tem um começo de como deduzir a área de um cone, basicamente usando o seguinte princípio. O que a gente está fazendo aqui é, beleza, o cone ele é um tipo especial de pirâmide. Ele é uma pirâmide que tem uma base redonda, mas ele é bem ou mal um tipo de pirâmide. Então, se a gente deduzir como funciona o volume de uma pirâmide, a gente deduz como funciona o volume de um cone. Pelos estudos feitos pelos gregos de proporcionalidade, a gente sabe que o volume de uma pirâmide ele é alguma constante vezes a área da base vezes a altura. Se a gente deduzir qual é essa constante para uma pirâmide, essa constante vai ser igual para todas as pirâmides e para os cones. E a partir daí a gente tem uma dedução para o volume do cone. Então é isso. Se a gente deduzir o volume de uma pirâmide em especial, a gente consegue a partir dessa uma pirâmide deduzir aquela constante de proporção
E a partir daí a gente consegue deduzir o volume de todos os cones. Já que qualquer pirâmide serve, vamos escolher uma que seja simples e a partir dela a gente deduz como vai funcionar para as outras. Vou abrir o software gráfico aqui e analisar esta construção. Isso aqui é um cubo que tem 1 de tamanho, todos os eixos vão de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. E dentro desse cubo, eu fiz a seguinte divisão. Eu peguei 3 laterais dele, distintas, e cada uma dessas laterais é um quadrado, já que eu vim de um cubo. E eu peguei o vértice oposto a esses 3 lados e construí a partir dele 3 pirâmides. Cada uma dessas pirâmides tem uma base que é um quadrado azul, quadrado verde, quadrado vermelho. E a altura da pirâmide, da base até o vértice, é sempre 1. Independente de qual das pirâmides você pegue. Pegando essas 3 pirâmides e separando elas, nós temos uma construção parecida com isso aqui. Base azul, base verde, base vermelha, pirâmide vermelha. E, para ficar mais fácil de comparar ela, eu vou girar elas para deixar todas elas com as bases paralelas. E aqui está a nossa construção. Então, com isso, a gente tem que o nosso cubo, originalmente, ele acaba virando 3 pirâmides idênticas. Elas todas têm a mesma base quadrada e elas todas têm a mesma altura. Já que elas têm a mesma base e a mesma altura, então elas têm o mesmo volume. E quando você junta os 3, você vai ter o volume de um cubo. Então, o que a gente deduziu foi que o volume do cubo é 3 vezes o volume da pirâmide. O volume do cubo é a área da base vezes a altura. E o volume da pirâmide, ela vai ter a mesma área da base e a mesma altura. E o volume da pirâmide, a gente sabe que ela é aquele alfa vezes a área da base vezes a altura. Como é a mesma área da base e a mesma altura, 3 vezes alfa vale 1 e alfa é 1/3. Então aqui a gente demonstra que o volume desta pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. E para aquela discussão que a gente teve no começo do vídeo, o volume de todas as pirâmides vão ser o mesmo, porque eles têm o mesmo princípio de proporcionalidade. Então, o volume de todas as pirâmides e o volume de um cone também acaba sendo 1/3 da área da base vezes a altura. Vamos falar sobre um conceito conhecido dos gregos desde a antiguidade, chamado princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri, ele é algo que, parando para pensar, ele faz muito sentido. Ele não é óbvio, mas ele faz muito sentido quando a gente analisa ele. Então, o princípio de Cavalieri, parafraseando, porque eu não sei falar grego antigo, se 2 sólidos possuem a mesma altura e quando eles forem cortados por planos paralelos, os cortes vão possuir áreas iguais, então esses 2 sólidos vão ter o mesmo volume. Para usar o princípio de Cavalieri, eu vou usar uma ferramenta que praticamente todo universitário tem acesso. Baralho. Então eu segurar esse baralho assim. Aqui dá para ver que ele tem um volume, ele é basicamente um volume fixo e ele tá aqui bonitinho. E aí, pinguim? E se eu pegar esse outro deck de cartas que tem a mesma quantidade de cartas, ele vai ter a mesma altura, e fazendo uma torção nele, digamos assim, eu crio um sólido geométrico diferente. Esse sólido geométrico ele vai ter o mesmo volume do que o outro volume aqui do lado. Porque quando a gente traçar qualquer plano, a gente teria uma das cartas e elas vão ter todas a mesma área do que o deck aqui do lado. Então, por ele ter a mesma altura e cada secção que a gente fizer o corte, ele vai ter a mesma área, ele vai ter o mesmo volume no total. Com você de volta. Obrigado, pinguim. Com isso, a gente já tem todo o ferramental para calcular como vai ser o volume de uma esfera. Vamos lá? Vamos considerar a seguinte construção. Aqui a gente tem um cilindro, um cone e meia esfera. E esses 3 cilindro, cone e esfera, eles são construídos de modo que todos eles têm o mesmo raio e todos eles têm a mesma altura. Então, por consequência, se aqui a altura é 1 para todo mundo, o raio da esfera tem que ser 1, para o raio de todo mundo poder ser igual. O raio da base do cone tem que ser 1 e o raio do cilindro tem que ser 1 também. Com isso, eu vou traçar planos paralelos a cada um desses sólidos e analisar como funciona a área da base de cada um deles. Então, vou começar com um cilindro. A gente tem o nosso cilindro e eu vou traçar vários planos paralelos à base
e analisar em cada um desses planos como fica o corte. Ele vai ser representado aqui por uma linha do lado. Basicamente porque com essa linha do lado vai ser mais fácil a gente visualizar o que acontece. E prosseguindo na surpresa, qualquer plano que a gente traçar paralelo, ele vai ter sempre o mesmo círculo, sempre com o mesmo raio, que nesse caso é 1. Agora, para o cone, a nossa construção é a mesma, tem o cone, vamos traçar planos, e aqui do lado vai aparecer como fica o corte em cada altura. Esses cortes eles vão ser círculos, que conforme você vai subindo, vai aumentando o raio. Finalmente, para a nossa esfera, conforme você vai subindo os planos, vão fazer os mesmos cortes, e eles também vão ser círculos, mas eles vão diminuindo em uma proporção diferente do que o cone. O cone ele desce numa proporção linear, porque os lados são retas, e a circunferência vai ter uma proporção diferente. E aqui a gente tem uma representação dos cortes, só analisando os cortes de cada uma das áreas. A do cilindro, a do cone e a da esfera. E ao mesmo tempo, conforme vai aumentando a área do cone, vai diminuindo da esfera. Juntando isso com o nosso princípio de Cavalieri. Se a área do corte, quando a gente faz da esfera, mais a área do corte do cone, for sempre igual à área do nosso cilindro, como as alturas dos três são as mesmas, então o volume da esfera mais o volume do cone vai ser igual ao volume do cilindro. Vamos fazer conta para ver que isso realmente vai acontecer. Considerando os mesmos dados que a gente tinha na nossa animação, que o raio da base vai ser 1 e a altura vai ser sempre 1. Se a gente considerar uma altura H genérica intermediária entre 0 e 1, a área do corte do nosso cilindro vai ser πr², e independente da altura, o raio é sempre 1. Então ele vai ser π vezes 1 ao quadrado. Para o nosso cone, eu desenhei aqui uma vista lateral do cone. E aí, em alguma altura H genérica, se na altura 1 o raio da base é 1, na altura 0 o raio da base é 0, e aqui a gente tem uma proporção linear, para uma altura H, o nosso raio da base é H. Π vezes o raio ao quadrado, nesta altura H, ele vai formar um círculo que tem raio H. Já para a nossa esfera, aqui mesma coisa, vamos fazer um desenho da lateral. Quando a gente faz um corte nessa altura H, o raio da base é determinado por essa distância aqui. Por aqui não ser uma reta, não é uma distância, não é uma proporção tão fácil de calcular, mas a gente pode calcular isso usando aquele bom e velho Pitágoras. Porque daqui a aqui a distância é 1, já que é o mesmo raio da esfera. Se essa altura é H, a gente tem como determinar isso aqui, usando Pitágoras. Fazendo um rascunho aqui no canto, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. A gente quer deduzir o R, então eu vou isolar ele na equação. R quadrado é 1 menos H ao quadrado. R é a raiz de 1 menos H quadrado. Como esse é o raio do nosso corte, para cada corte que a gente faz, então a área do corte é π vezes esse raio ao quadrado. Ou simplificando, π vezes 1 menos H quadrado. Se a gente somar a área do corte para qualquer cone em qualquer altura genérica e a área do corte da esfera em qualquer uma genérica, a área do cone mais a área da esfera vai ser π vezes H quadrado mais π vezes 1 menos H quadrado. Somando isso aqui vai ficar π, que é a área do cilindro. Como os três sólidos têm a mesma altura, pelo princípio de Cavalieri, o volume do cilindro vai ser igual ao volume do cone mais o volume da esfera. No caso, como a gente tem meia esfera só desenhada, ele vai ser metade do volume da esfera. E esses dados a gente tem. O volume do cilindro é a área da base, vezes a altura, que nesse caso a altura coincide com o próprio raio do cilindro. O volume do cone ele era 1/3 da área da base, que também é πr², vezes a altura, que também é r, mais o volume da esfera, que a gente ainda não sabe, sobre 2. Isso é πr², isso é 1/3 de πr², que eu vou subtrair desse lado, o volume da esfera sobre 2. O inteiro tem 3/3, se a gente subtrair 1/3, sobram 2/3, multiplicando por 2, o volume da esfera é 4/3 de πr². É a famosa fórmula conhecida, mas agora deduzida sem integrais, só com ferramentas de ensino médio. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo ele tem um pouco aquela pegada do vídeo passado, de
No ensino médio, o professor falava, não, só dá para deduzir isso aqui usando integral. E tem um problema histórico, de que os gregos conheciam, os gregos sabiam qual é o volume de esfera. E os gregos, obviamente, não usaram integral, porque a integral foi inventada mais de 1500 anos depois, assim, no século XVII, no século XVIII. Aqui foi apresentado para vocês um jeito onde é possível você deduzir isso. Se tiver algum priminho, irmão que está no ensino médio, dá para você explicar para ele de onde veio o volume da esfera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um cuidado que é importante ressaltar é que, apesar de eu ter feito 2 vídeos dizendo que dá para fazer coisas sem integral, as integrais são importantes. Eu estava pensando essa semana e eu me senti até meio mal de... Poxa, será que as pessoas estão vendo os vídeos e acham que integral não serve para nada? Então, estou pensando no próximo vídeo fazer alguma coisa legal usando integrais. Bom, lembrando vocês também que eu sou professor particular, dou aulas particulares para ensino médio, para ensino superior. Meu e-mail vai aparecer desse lado, se eu estiver apontando certo nesse vídeo. Se vocês precisarem de mim, entrem em contato. Muito obrigado e vejo vocês na próxima. Fiquem bem.